Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo, com uma ótima noite de domingo, de bênção e de vitória para a sua vida. Eu quero trazer uma palavra muito maravilhosa que Deus revelou ao nosso coração, que está no Salmo 46 e o versículo de número 10, que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Pai, eu quero pedir a tua bênção agora por meio da tua palavra, que tu venha falar o nosso coração, que tu venha abençoar esses que estão a ouvir a tua palavra. Venha, meu Deus, de forma copiosa, de forma maravilhosa, Senhor, designar a bênção do teu Santo Espírito, e venha, meu Pai, repreender todo o mal neste momento e trazer a revelação bíblica, meu Senhor, dentro de uma palavra rema ao meu coração e ao coração do teu povo, Senhor. Abençoa essa mídia, abençoa todos que estão nos ouvindo, este culto, meu Pai, desta hora, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, eu te peço e te agradeço. Amém. Meus queridos, quando nós olhamos para o Salmo 46, é um salmo que tem um retrato de alguém que faz uma exposição de guerras, uma exposição de batalha, uma exposição até mesmo de áreas climáticas, o desfavorecimento na mesma. E dentro desse contexto fala aqui de rumores de guerra, fala aqui de terra que se mude, fala aqui ainda que as águas se rugem, os montes se abalam, fala também das correntes fortes que vêm de um lado e de outro dos rios, e fala de desespero, fala de temor, fala de tudo. E em meio a tudo isso, o salmista aqui vai mostrar que esse salmo é um salmo que para esse momento de guerra, para esse momento de batalha, esse momento de peleja, esse momento de desconforto, esse momento de desespero, esse salmo é um salmo que traz uma esperança, é um salmo de uma oração de confiança nesse Deus, e é um salmo que quer expor a vontade de Deus e a pessoa de Deus e a soberania acima de tudo em todas as coisas que envolve o tempo, que envolve as vidas, que envolve tudo. O salmista, tanto que no meio de qualquer situação, da braveza do mar, os reinos se movendo de um lado para o outro, os exércitos, as pelejas, ele fala em meio a tudo isso que Deus é o Deus que quebra o arco, é o Deus que corta a lança, é o Deus que despedaça o mal, queima os carros no fogo e faz saber que Ele é Deus. Por tudo isso, Ele quer que a gente se acalme, não se desespere, porque no verso 5 ele diz: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Então está mostrando que Deus está no meio de toda guerra, no meio de toda batalha, no meio de toda tribulação, no meio da fornalha, no meio do leão, no meio da cova, no meio de qualquer situação, por mais pior que você, nós venhamos passar, Deus estará no meio, ou seja, Deus estará presente, Deus estará conosco. E este Deus, ele vem em nossa direção, ele vem ao nosso encontro para falar algo tremendo ao nosso coração. E é sobre isso que eu vou agora trazer um tema, e vamos agora se debuscar sobre esta palavra. O tema que eu vos trago é acalme-se, acalme-se, e vede o que o Senhor vai fazer. Acalme-se e veja o que o Senhor vai fazer. Então, é um momento de não se desesperar, é um momento de não se descontrolar, é um momento de não deixar a ansiedade falar mais alto do que a convicção, é um momento de não perder a segurança, não perder a confiança, mas saber que independente de qualquer situação, independente de qualquer temor que está acontecendo no nosso país e no mundo, independente do decreto do governador por mais uma semana, a palavra para o meu coração e para o seu é: acalme-se e veja o que o Senhor vai fazer. É tremendo que no verso 10, que é o verso onde nós iniciamos, diz assim: aquietai-vos. Aquietai-vos, né? A palavra aqui é uma palavra que não fala diretamente para uma pessoa, mas é uma palavra que fala para o conjunto, ela fala para o coletivo, ela fala para todos. Aquietai-vos. E a palavra aquietai-vos é raperá. Raperá
E a palavra no hebraico, rapirá, significa estar parado. Esteja parado, ou seja, não se desespere, não se desequilibre, não se perturbe. A palavra, nas suas conotações, significa soltar, né? Não prenda-se a essa situação, não se deixe ser levado, ser algemado, ser detido pela tribulação. A palavra também significa quietai, significa no original hebraico, deixar ir, deixa ir. Significa também deixar cair. Deixa essa situação ir. Deixa essa situação correr. Deixa esse momento tomar rumo. Deixa, porque em tudo isso, Deus é Deus. E o significado de tudo isso, no seu contexto, dentro de qualquer provação, qualquer tribulação, não fique atemorizado. Então esse é o contexto real do Salmo. Não se atemorize, não tenha medo, né? Não fique assustado. Mas o que vai ser de mim? O que vai ser de nós? O que vai acontecer? A Bíblia diz que nós não podemos se preocupar, Mateus 6, com o que havemos de comer, com o que havemos de calçar, com o que havemos de vestir. Não se preocupe com amanhã, basta a cada manhã o seu mal. Então, você não ficar com medo e preocupado, ansioso com amanhã. Não se assustar se vier a faltar alguma coisa. Não se atemorizar diante daquilo que você está vendo na mídia e está ouvindo de forma negativa. Por quê? Por que o salmista faz isso e chama aquietai-vos? Por quê? E o que ele quer ensinar-nos? O que ele quer nos mostrar como um homem experiente? Ele quer que nós reconheça neste salmo a soberania de Deus sobre todas as coisas. Isso implica em dizer que Deus é soberano, que Deus tem um governo absoluto, que nada vai fugir das rédeas, nada vai fugir do controle de Deus. Deus é um Deus que está sustentando tudo na palma das suas mãos. A Bíblia diz que um pardal não cai, não morre sem a permissão de Deus. Assim uma folha, e a Bíblia diz que todos os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados diante do Senhor. Então esse salmo quer ensinar que o nosso Deus, Ele é Senhor, e Ele é soberano, e está no controle de todas as coisas. E aqui tem duas ordens de Deus para mim e para você. E a primeira ordem é essa no verso de número 10. Na parte A diz, aquietai-vos, né? Aquietai-vos quer dizer que eu e você, dentro de qualquer situação, eu tenho que relaxar. Eu não tenho que deixar com que a pressão tire minha quietude, tire a minha paz, tire o meu sossego e seja predominante na minha vida. Olhando sobre um fato semelhante a isso, a Bíblia diz lá em Atos 12, que depois da morte ali de Tiago, a Bíblia diz que depois da morte de Tiago, né, já tinha acontecido já um mártir, e ali, depois tinha morrido mais um por decreto de Herodes, e agora estava Pedro preso, já com um decreto de morte para o outro dia. E Pedro sabia do que ele esperava. Pedro sabia que o rei tinha dado um decreto e que ninguém podia invalidar o decreto do rei. Então a morte era iminente. A morte estava decretada. Mas o que é que Pedro fez? Pedro foi relaxar. Aí você não vê Pedro dentro daquele cárcere, ali com 4 quartetos ali de soldados, né? 16 homens ali guardando ele. Você não vê Pedro ali atribulado, você não vê Pedro atemorizado, você não vê Pedro ali assustado, e nem Pedro desequilibrado, apesar de saber que tinha sido decretado a sua morte. Pedro estava dormindo, Pedro estava relaxando. Por quê? Porque Pedro era um homem que aprendeu a confiar no seu Deus e a saber que o Senhor, Ele é soberano e tem o controle de todas as coisas. Então a primeira ordem é essa, aquietai-vos, né? Relaxar, mas também significa sossegar.
Então, meu irmão, sossegue neste momento, sossegue, tenha segurança nesse momento, tenha paz nesse momento. Não entre em discórdia, não entre em conversação, não entre em desequilíbrio e não entre em questões que não traz edificação, porque a palavra aquietai-vos também significa se retirar. Tem situações que a gente quer nos defender, ou quer defender a causa, mas tem coisas que nós não precisamos defender, tem coisas que nós não precisamos fazer, tem coisa que é Deus que vai fazer. Então tem situações que nós temos que se retirar do momento de bate-boca, retirar do momento que não é um momento de edificar, no momento, por exemplo, tem gente que briga por causa de política, tem gente que briga por causa de um jogador, de um time de futebol. Então aquietar significa retirar para quê? Para não perder a paz, retirar para não perder o seu sossego, mas também aquietai-vos significa parar de lutar. Então é um momento que nós não temos que lutar, é um momento que nós não temos que brigar, é um momento que nós temos que parar e confiar no Senhor e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E a segunda ordem aqui nesse salmo da parte de Deus é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, e a segunda ordem é: e sabei que eu sou Deus. Olha que coisa tremenda. E sabei que eu sou Deus. A primeira vertente desse ensino, e saber que eu sou Deus, isso implica em dizer que Ele é o Deus que vai nos proteger dos inimigos, ou contra os inimigos. Então, quando alguém está se levantando contra os santos do Senhor, contra os servos do Senhor, e vem peleja contra nós, é Deus que vai lutar por nós, é Deus que vai pelejar por nós, e é Deus que vai abater os nossos inimigos. É a mesma coisa de Atos capítulo de número 9, quando Paulo ali, ele perseguiu o povo de Deus, e a Bíblia diz que este homem, ele foi com cheiro de ameaças para matar e para destruir o povo de Deus. A Bíblia diz que o Senhor ali abate Saulo no meio do caminho e disse para Saulo em Atos 9:4: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, quem está perseguindo o povo de Deus, quem está se levantando contra a igreja de Deus, quem está pelejando contra os santos de Deus, esse mesmo vai estar lutando contra o próprio Deus. E este vai saber que Deus é Deus. Este vai saber que Deus é exaltado, que Deus é tremendo, e vai saber que este Deus é o Deus da nossa vida. Deus abateu Saulo, Deus mostrou que os santos são protegidos, os filhos deles serão guardados nas perseguições, nas ameaças, e vai dar vitória. E a primeiro pano de fundo dentro dessa conotação da segunda ordem de Deus, e saber que eu sou Deus, significa que Deus é o Deus da provisão. Deus não vai deixar, meu irmão, faltar nada para você. Deus não vai deixar nada ficar desprovido para você. Ele é o Deus que vai abrir a porta, Ele é o Deus que vai criar uma situação, Ele é o Deus que vai fazer aquilo que ninguém pode fazer, e é Deus que vai nos abençoar. É a mesma coisa de Filipenses 4:19, onde o apóstolo Paulo diz: ora, o Deus de paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus, Ele vai suprir todas as nossas coisas, as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, essa também é uma exortação que Deus está dando para mim e revelando sobre o cuidado que Ele tem para comigo e o cuidado que Ele tem para conosco na batalha, nas guerras. Então, Deus vai nos preservar, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos dar vitória, e todos os inimigos vai cair por terra em o nome de Jesus. Então, acalme-se e vede o que o Senhor vai fazer por nós, né? Sabemos que, meus irmãos, há uma profecia na Bíblia
pelo apóstolo São Paulo, lá em 2 Timóteo 3, versículo 12, ele diz que todos aqueles que querem servir a Deus de forma piedosa, esses vão padecer muitas tribulações, aí padecer muitas perseguições. Então o que estamos vivendo e vendo é simplesmente porque nós estamos servindo a Deus. Então isso é o decreto para fechar a igreja, isso é o decreto para travar tudo, porque Satanás não quer ver a igreja avançando. Satanás sabe do poder que tem a igreja, Satanás sabe da potência que há na igreja do Senhor. Então você tem que saber que tudo isso tem uma permissão de Deus e que o Senhor está no controle de toda a nossa vida. Se você e eu somos um soldado da cruz, somos escolhidos por Jesus e estamos no caminho da verdade, o que temos que esperar? Nós temos que esperar, meus irmãos, é que mais cedo ou mais tarde virá ataques, virá bombardeio, virá perseguições, virá provações. Quanto mais o soldado de Cristo for corajoso, quanto mais o soldado de Cristo defender a bandeira da verdade e viver esta verdade no seu coração, viver no seu dia a dia, viver em sua própria vida, prepare-se, porque ele estará sujeito a ataques. Satanás está atacando de todos os lados. O inimigo está pelejando contra você. O inimigo não quer ver a tua bênção. O inimigo não quer ver a tua paz. O inimigo não quer ver a tua segurança. O inimigo não quer ver o teu sossego. Ele vai lutar de todos os lados para roubar a nossa bênção, nosso sossego e para roubar a nossa paz. Então isso faz parte, infelizmente, da nossa caminhada, porque somos um soldado de Cristo. Nós somos um servo do Senhor, nós somos escolhidos por Senhor, por isso que Satanás vai lutar, vai pelejar de todo lado. Há um ditado de um puritano que ele disse, quem permanecer perto do capitão, esse vai ser alvo para muitos arqueiros. Quem permanecer perto do capitão, esse vai ser alvo para muitos arqueiros. O que isso quer dizer? Nós que estamos tentando estar perto de Cristo a cada dia, o nosso capitão, servir a Cristo de forma que agrade a Deus a cada dia, vai vir seta de todo lado, vai vir tiro de todo lado, vai vir peleja de todos os lados, e em meio a tudo isso vai ter momento que as coisas parecem que vai se desestabilizar, parece que vai sair do seu normal, parece que vai sair do seu natural, parece que o inimigo vai vencer, mas é em meio a tudo isso, esse bombardeio, que a palavra de Deus vem e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou Senhor, eu sou soberano, eu tenho poder, está tudo na tua mão. Sabe por que estão atirando em nós? Sabe por que está vindo guerra contra nós? Sabe por que está vindo peleja contra você? Sabe por que o inimigo está se levantando em todo lado contra você? Porque você está do lado do capitão, porque você é um servo de Deus, porque você é uma serva do Senhor. Há um ditado que diz que ninguém joga numa árvore a não ser que ela tenha fruto. Quanto mais fruto esta árvore tem, mais pedrada ela vai receber, mais levante vai se levantar. Então, se você está dizendo: pastor, a minha vida está cheia de luta, a minha vida está cheio de prova, a minha vida está cheia de peleja, eu estou recebendo flechada de todo lado, isso é porque você está servindo a Deus. Isso é sinal que a luz de Cristo está em você, isso é sinal que você é um escolhido de Deus, e isso é sinal que você está do lado do capitão, e esse capitão chamado Jesus, ele diz para mim, diante da batalha, diante da guerra, ele diz para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus na sua vida. Meu irmão, o servo do Senhor, ele mais cedo ou mais tarde, ele vai ser acusado na caminhada, mais cedo ou mais tarde vai levantar fofoca contra ele, vai levantar pedradas contra ele, vão levantar difamações contra ele, vão pelejar contra ele, vão puxar o tapete dele, vão fazer de tudo para ver a sua desgraça, para ver a sua ruína, para ver o seu fracasso. O servo de Deus, ele é um servo, quando é um servo fiel, muitas vezes é ridicularizado, é chamado de santarrão, é chamado de querer ser melhor do que os outros, é chamado de quadrado, mas este é o servo que Deus chamou.
Esse é o servo que Deus escolheu para servir, para agradar a Ele. E Ele disse, Cristo disse em João 15:18, que quanto mais nós o amá-lo, quanto mais nós dizer não para este mundo, mais nós vamos ser odiados, mais nós vamos ser perseguidos, mais nós vamos ser maltratados, ridicularizados. E Ele disse lá em Mateus 5, alegrai-vos, porque quando forem maltratados e perseguidos pelo meu nome, grande será o vosso galardão lá no reino dos céus. Então, tudo isso vai vir. É o tratamento que o mundo vai trazer para nós. É o lado negativo que vai vir para nós, né? E infelizmente, esse tipo de tratamento, de calúnia, fofoca, de difamações, inveja, né? Coisa do tipo, vem até mesmo por outros cristãos. Às vezes aquele que dá paz, às vezes aquele que sorri para você, às vezes aquele que lhe abraça. Infelizmente tem muitos que parecem como trigo, mas é joio. E esses muitas vezes também vão falar mal de nós, vão se levantar com nós, porque a luta não é só fora, a luta é dentro também. Davi disse no Salmo 55, que o que mais doeu não foi quando se levantaram fora, foi quando se levantaram dentro contra a vida dele. Então nenhum cristão, nenhum servo de Deus vai estar isento destas coisas. Vai acontecer na nossa caminhada todo tipo de coisa negativa. Para quê? Para nos parar, para nos fazer desistir, para largar o arado, para olhar para trás, para perdermos as bênçãos de Deus, as promessas de Deus. E isso é o inimigo usando e trazendo ferramentas e usando os seus arqueiros, pelejando de todo lado para nos parar, para nos intimidar e roubar de nós a nossa bênção e roubar a nossa vitória. Olha o exemplo, quando você vê o exemplo de Noé. Noé, a Bíblia diz que Noé foi visto por Deus como um homem justo. Noé andou com Deus. Noé agradou a Deus. A Bíblia diz que Noé passou 120 anos construindo aquela arca. Falava de Adonai, falava do nosso Deus, pregava ali a bandeira da verdade, mas as pessoas ridicularizavam Noé, as pessoas desprezavam Noé, ninguém valorizava Noé, ninguém deu crédito a Noé, por isso só entrou ele e a sua família na arca. Por quê? Porque não deram crédito, não viram nada de bom em Noé. Mas Noé seguiu a Deus e a porta da arca entrou Noé e a sua família foi salva pelo Senhor. Olha, por exemplo, de Moisés. Moisés, quando ele volta para o Egito, né? Depois de 40 anos que passou no deserto, ele vai pregar a palavra para Faraó, vai pregar a palavra para o povo de Deus que estava ali, que conhecia ele, que viveu com ele. E a Bíblia diz o quê? Que o povo de Deus ridicularizou Moisés. Faraó não deu ouvido a Moisés. Moisés foi botado de lado. Moisés foi desprezado. Moisés foi levado a um descrédito. Foi caluniado e tentaram até mesmo apedrejar e tentaram matar Moisés. Mas por que não conseguiram? Por que não prevaleceu? Porque Deus não deixou. E o interessante também é na vida de Davi. A Bíblia diz que muitos se levantaram contra Davi, e ali como Saul defamou a Davi, levantou calúnias contra Davi, perseguiu Davi, tentou acabar com Davi. O próprio filho Absalão ali tentou matar o pai, expulsou o pai da terra santa de Jerusalém, tomou do pai ali o trono, e a Bíblia diz que Absalão caluniou o pai, se levantou contra o pai, tentou matar contra o pai, fez todo tipo de mal contra o seu próprio pai. Mas Davi continuou firme, Davi continuou servindo ao Senhor, Davi continuou honrando ao Senhor e agradando a Deus. Olha para o Paulo, o grande homem de Deus. Muitas vezes foi questionado o seu apostolado, foi dado descrédito, foi ridicularizado, muitos não criam neles, muitos não acreditavam em Paulo, muitos não deram crédito à sua voz, defamaram e se levantaram de todos os lados. Mas Paulo, ele não se desesperou, não se desequilibrou, mas Paulo confiou no Senhor, acreditou que ele tinha um advogado, acreditou que Deus estava com ele, e que independente de qualquer coisa, Deus era soberano
Deus era Senhor e estava no controle de tudo. Olha para o nosso Yeshua, para o nosso mestre, o nosso Jesus. Quantas acusações Jesus não sofreu? Chamaram ele de falso mestre, chamaram ele de bebarrão, chamaram ele de príncipe de demônios, chamaram ele de malfeitor, chamaram ele de pecador, de todo tipo de mal, até mesmo confrontarem em dizer que ele não era o rei do judeu, era um mentiroso, era um falso profeta. Mas olha para o nosso Senhor, ele se desesperou, ele se desequilibrou, ele perdeu a paz, ele perdeu o equilíbrio, ele se atribulou. Não, Jesus aquietava-se, Jesus sossegava-se, até mesmo no grande interrogatório de acusações, onde ele passou, muitos estavam ali levantando mentira, propagando ali coisas malignas contra ele, mas a Bíblia diz que ele, como uma ovelha muda, ele não deu nenhuma palavra. Jesus mostrou o que é confiar, Paulo mostrou o que é confiar, Noé mostrou o que é confiar, Davi, Moisés, grandes personagens bíblicos começou e viveu uma vida que agradou a Deus e mostrou para mim e para você exemplo do que é aquietar, do que é descansar, do que é sossegar, do que é depositar e do que é continuar firme, confiando no Senhor e nas suas promessas. Uma coisa que eu quero lhe assegurar, que você precisa entender, que em momentos assim, que quando você olha não sabe o que fazer, diante de difamações, acusações, perseguições, levante, diante de todo o mal que vem contra nós, é em momentos assim que você tem que parar. É em momento assim que você tem que se acalmar. É em momento assim, mas pastor, mas isso, estão falando isso, estão fazendo isso, estão dizendo isso e aquilo. Acalme, eu estou vendo isso. Acalme-se. Por que eu tenho que me acalmar? Porque é uma profecia de Deus para mim e para você. A Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo de número 14, e versículo de número 13, quando o povo vai a Moisés, pediu socorro, e o povo está ali perturbado com aquela perseguição faraônica, e todo aquele exército que estava ali com sede de acabar com o povo de Deus, de destruir, todo o povo se alvoroçou, se atribulou, mas Moisés orou ao Pai, e o que o Pai disse para Moisés? O Pai disse assim: aquietai-vos, fique quietos e vede o livramento que o Senhor vos fará, porque hoje os egípcios que vós verdes nunca mais o verão. Por quê? Porque a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Ei, irmão, não te preocupa não, irmão, porque Deus está no controle de tudo. Não te preocupa não, porque quando o homem não pode fazer, é Deus que vai fazer. Aonde nós não podemos entrar, é Deus que vai entrar. Aonde nós não podemos realizar, é Deus que vai realizar. Então, aquieta-te, acalme-se e sabei que eu sou Deus. Você tem um Deus que diz para você: eu vou pelejar por vós, eu vou lutar por vós, eu vou entrar nessa guerra por vós, e vós sabeis que eu sou Deus. Ei, Deus está no controle do teu casamento, Deus está no controle da tua casa, Deus está no controle da tua família, Deus está no controle da nação, Deus está no controle do presidente, Deus está no controle deste governo, Deus está no controle deste decreto, Deus está no controle do Covid-19, Deus está no controle da economia, Deus está no controle do céu, da terra e embaixo da terra. Tudo está no controle de Deus e tudo está debaixo da soberania de Deus. É Deus que manda, é Deus quem governa, é Deus que age, é Deus que faz, e é o Deus que está no controle de todas as coisas. Então, acalme-se, durma bem, sossegue-se, deixa o amanhã com Deus, deixa esse decreto na mão de Deus, não turbe o teu coração. Cristo disse: crede no Pai, crede também em mim. Creia no Senhor neste momento, creia que Ele é Deus neste momento. Não creia que Ele só é Deus quando as coisas vão bem, mas creia que Ele é Deus. Saiba que Ele é Deus nesse momento de guerra,
esse momento de tribulação, nesse momento de morte, nesse momento de Covid, nesse momento de perseguição, nesse momento de decreto do governo, sabe, em qualquer situação, Ele é Deus. E Ele está dizendo, não te preocupa, fica quieto, fica parado, porque eu é que vou pelejar por vós. Foi a mesma coisa ele disse para Josafá, quando vê ali os reinos aliados, quando vê uma grande multidão para acabar com Josafá, para acabar com os escolhidos, para acabar com a cidade de Deus, com o povo de Deus. A Bíblia diz que Deus mandou um decreto para Josafá, em 2 de Crônica, capítulo 20, versículo 15, e Deus disse, nesta peleja não tereis que pelejar, diz o Senhor. Enquanto nós estamos aqui, Deus está pelejando. Enquanto você está aí, Deus está pelejando. Nós podemos até pensar que não está acontecendo nada, mas está. Você pode até pensar que não está vendo nada, mas você vai ver. Você pode até pensar que não está mudando nada, mas vai mudar. Você pode até pensar que o mal está prevalecendo, mas já ao contrário, o mal nunca prevaleceu, porque Cristo disse, eu venci. Quando Cristo venceu, todo o mal foi exposto à humilhação, o capeta foi derrotado, o inimigo caiu por terra, e Deus diz mais uma vez, eu sou Deus. Ele é Deus, Ele venceu, Ele vencerá, e Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. O que isso quer dizer? Preste bem atenção, eu quero te dar uma revelação da palavra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não precisamos nos defender. Isso quer dizer que diante de acusações, diante de defamações, diante de levantes, diante de todo tipo de mal, nós não precisamos revidar. E não precisamos nos defender. E nem precisamos pagar o mal com o mal. Por quê? Porque Deus diz, aquietai-vos. Quietai-vos. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus advogar. Deixa Deus agir. O Senhor nos vindicará, né? Nos vindicará no momento certo. A palavra vindicar, nesse contexto, significa Deus vai nos defender. É Deus que vai nos defender nessa batalha. É Deus que vai nos justificar nas acusações. É Deus que vai mostrar que Ele é conosco. Por isso que Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou. Ele está conosco, eu sou. Vai conosco, né? Todos os dias até a consumação do século. Sabe qual é o maior problema das pessoas? Obreiro Ítalo. Sabe qual é o maior problema das pessoas? É porque as pessoas, na hora da acusação, na hora da defamação, na hora que tem alguém falando mal dela, elas querem revidar, ela quer contestar, ela quer se levantar. Às vezes, quando você faz isso, é porque você não tem segurança, é porque você não tem confiança. E quando você não tem quietude, você não tem sossego, você não tem paz, e você acaba, em vez de contornar aquela situação, e a situação, em vez de um mal se transformar num bem para a tua vida, pode se transformar num mal maior na tua vida. Maia Disse escreveu dizendo assim, quanto nós podemos perder por uma palavra. Às vezes um revidar, em vez de ser melhor, vai ser pior. Às vezes você ir lá tirar satisfação, eu vou prestar conta, eu não quero nem saber, em vez de você deixar o teu orgulho, a tua altivez ser mais forte, e em vez de confiar no Senhor, que está no controle de todas as coisas, isso só vai piorar, isso só vai se agravar. E às vezes por uma palavra, você pode perder muitas coisas boas. Então, acalme. Mas o pastor está se levantando, ele está falando mal de mim, ela está falando mal de mim, eu estou aqui inquieto, eu estou aqui querendo pegar ele, eu estou querendo pegar ela. Ei, acalma o teu coração, diz o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Nunca revide, porque quando alguém revida, é porque esta pessoa está preocupado ou com a sua reputação, ou está preocupado com o seu caráter. E é coisas que você não precisa se preocupar. Por quê? Porque a minha reputação não está na mão dos homens. A minha reputação está na mão do Senhor. E o meu caráter, independente de qualquer controvérsia, o meu caráter mais forte, o meu caráter mais consistente, e é Ele que vai prevalecer. Então entregue tudo isso nas mãos do Senhor.
Entregue esses revide, entregue essa ira que está dentro de você, entregue esse desejo de vingança, entregue essa raiva dentro de você, entregue na mão do Senhor. Porque a Bíblia diz, Efésios 4:27, irai-vos, mas não pequeis. Você pode até ficar com raiva no momento, até se zangar, até se atribular, mas você não pode praticar o que está na tua mente. É deixar com que esses ataques, o mal está botando no seu coração para fazer isso, para fazer aquilo, ou dizer isso, ou dizer aquilo, que você venha praticar, você venha agir. Não, entregue na mão de Deus essa vida, entregue essa situação, entregue esse decreto, entregue essa tribulação, entregue tudo na mão do Senhor. Por quê? Porque Deus vai nos preservar. Lembra do que eu disse? Saber que eu sou Deus? É porque Ele vai nos preservar, Ele vai nos guardar, Ele vai nos defender, Ele vai nos advogar, Ele vai nos justificar e Ele vai mostrar que Ele é Deus. Ele é Deus na tua casa, Ele é Deus no teu casamento, Ele é Deus nos teus filhos, Ele é Deus no teu trabalho, Ele é Deus contigo na faculdade, Ele é Deus contigo nessa profissão, Ele é Deus no deitar, é Deus no levantar, e é um Deus que está conosco 24 horas para a glória de Deus. E dentro disso eu quero trazer um exemplo bem claro, tá certo? Que exemplo, pastor? Você quer trazer? Eu quero trazer o exemplo de José. Olha para José. Os irmãos de José defamava José, os irmãos de José falavam mal de José, os irmãos dele queriam ver a queda dele, queriam ver a ruína de José, a desgraça de José, o mal na vida de José, e fez de tudo para acabar com José. Você sabe toda a história de José, o que eles fizeram com José. Você, quando olha o contexto de José, pergunte se você vê José se defendendo diante das acusações. Olha, se você vê José aqui, mesmo diante de falsidades que se levantaram contra ele, ali do tipo, que ele estava dando em cima da mulher, que ele fazia o mal contra os irmãos, dizia que os irmãos faziam o mal contra ele, e os irmãos diziam que era José que fazia o mal contra eles. Mas olha se José está se defendendo disso. Olha se José está atribulado em meio a isso. Olha se José está indignado concernente a isso. Não. O que José fez? Entregou tudo na mão de Deus. José entregou tudo na mão do Senhor. O que aconteceu, irmão? O que Deus fez? Deus não só limpou a honra de José, como Deus também exaltou a José. Quem ganhou? Foi o defamador? Quem ganhou? Foi o acusador? Quem ganhou? Foi o que tentou matá-los? Foi aquele que tentou destruí-lo? Quem ganhou? Foi a acusação? Quem ganhou? Foi a difamação? Não. Quem ganhou? Foi o caráter. Quem ganhou? Foi a fidelidade. Quem ganhou? Foi a paz. Quem ganhou? Foi a José fazer isso que está no sábado. Ele aquietou-se e confiou e entregou tudo na mão do Senhor. O interessante é que nós vemos que José é honrado no meio dos seus irmãos. Que José mostra que Deus é Deus na sua vida. Quando nasceu os 2 filhos de José, o primeiro filho ele chamou de Manassés. E Manassés significa o quê? Deus me fez esquecer. Meus irmãos, esqueça esse mal que lhe fizeram. Esqueça, sabe? Mas eu nunca me esqueci, pastor, daquilo que ela falou contra mim. Eu nunca me esqueci daquilo que fizeram contra mim. Esqueça, sepulte. Isso não serve para você. Isso não é para homem de Deus e mulher de Deus carregar. Porque nós não podemos carregar mal dentro do nosso coração. Porque que nós carregamos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, o símbolo é a pomba. E a pomba não tem fel. Então não tem amargo dentro dele. Não pode ter amargo dentro de nós. Então nós temos que honrar Deus e saber que Deus é Deus. Então, Deus promoveu, foi a grande honra de José. Então, o que você tem que fazer? Vou te dar um conselho bíblico. Não sabe que você muitas vezes prega, mas não vive. O Salmo 37, versículo 5, o que diz o Salmo? Diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, ou tudo ele fará. Então entrega essa acusação ao Senhor, entrega esse mal ao Senhor, entrega essa adversidade ao Senhor, entrega essas coisas ruins ao Senhor. Por quê? Olha a continuidade no verso 6, porque ele fará sobressair
a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Deus vai julgar nossas causas, Deus vai julgar esse decreto, Deus vai julgar o nosso país, Deus vai julgar toda a situação, e em vez de prevalecer as trevas, a Bíblia diz que vai prevalecer é o juízo, que vai prevalecer é o meio-dia, ou seja, a luz vai raiar e a bênção vai raiar. E no verso 7, qual é a atitude que eu tenho que tomar? Descansa nele e espera nele. Olha que coisa, hein? Descansa nele e espera nele. Foi a mesma atitude que Salomão tomou e que Salomão nos ensinou diante da dificuldade, diante das batalhas, lá em Provérbios 3, e o versículo de número 5. A palavra do Senhor diz em Provérbios 3 e 5. Olha que lindo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é que o texto diz? Como diz o Salmo 37, 5. Confia no Senhor. Não confie nos homens, não confie nos cavalos, não confie nos cavaleiros, não confie no poder, não confie na glória humana, não confie no decreto do homem, não confie no mal, confie no Senhor. Por quê? Porque Ele é Senhor. E confia como? De todo o teu coração, ou seja, confia sem vacilar. Confia sem titubear, confia com toda a firmeza, fazendo como? Verso 6, reconhecendo o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tira esse mal do teu coração, tira esse pensamento ruim da tua cabeça, aparta-te dessa coisa ruim, aparta-te do pensamento mal, aparta-te da vingança, aparta-te daquilo que não agrada a Deus, e reconhece o Senhor no teu caminho, reconhece o Senhor na tua vida, porque o que vai prevalecer nessa caminhada não é a fofoca, o que vai prevalecer não é a difamação, não é as pedradas, não é a bruxaria, não é a puxada do tapete. O que vai prevalecer não é a acusação, o que vai prevalecer é o decreto de Deus para a minha vida, é o decreto de Deus para a tua casa, é o decreto de Deus para a tua família, porque saiba que Deus é Deus e agindo Ele, quem impedirá? Um senhor muito idoso, ele disse que ele sofria muito ataques na sua caminhada. Ele sofria muita difamação na sua caminhada por servir a Deus, por honrar a Deus. Era acusação de um lado, era difamação do outro, dizendo que ele não era de Deus, que ele não tinha Deus, que ele não conseguiria, que ele ia desistir, que ele ia voltar atrás. E ele disse que quando estava estudando, ele viu certa feita em um livro as palavras de Agostinho, quando Agostinho disse: Senhor, livra-me do desejo de sempre querer me defender. Olha o que Agostinho disse: livra-me do desejo de sempre querer me defender. Então, quando ele disse, quando eu tirei aquele desejo do meu coração, o Senhor disse, de querer me defender, de querer me justificar, de querer fazer a minha justiça prevalecer, ele disse: livra-me desse desejo. O que ele fez? Ele não fez nada. Ele simplesmente parou, ele simplesmente entregou tudo ao Senhor, ele simplesmente confiou. Aí o Senhor disse: sabe o que prevaleceu? Foi a honra de Deus na minha vida. Sabe o que prevaleceu? Foi a bênção de Deus na minha vida. E enquanto as difamações, as acusações, todas caíram por terra. E a justiça de Deus, ela veio sobre mim, Deus me justificou e expôs-me diante dos acusadores que Ele é Deus na minha vida. E como exemplo final, eu quero trazer a palavra do nosso amigo Pedro, em 1 de Pedro 2:23, que diz, né? O Senhor Jesus é claro e nos deu um exemplo claro. Olha que coisa tremenda. 1 de Pedro 2:23. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha que coisa linda. Quando maltratado, quando difamado, quando ali caluniado, quando perseguido, quando injuriado, ele não fazia ameaças. Jesus simplesmente se calava, Jesus simplesmente se entregava mais e mais ao Pai, mais e mais àquele que julga retamente. O que aconteceu? O Filho de Deus foi exaltado sobre todos. O Filho de Deus é Senhor do céu, da terra e embaixo da terra, e no seu nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Então a mensagem desse domingo para você é que você se acalme. Você não precisa se defender, você não precisa se perturbar, você não precisa se atribular, porque o teu Deus
está no controle da tua vida. O teu Deus está no controle da situação. O teu Deus vai advogar. O teu Deus é fiel. E coloque no seu coração, a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. E Ele lutará por nós, e Ele nos dará a paz e a vitória, em nome de Jesus. E para findar, eu trago as palavras do apóstolo São Paulo, lá em Romanos 8:31, que diz: que diremos, pois, em meio a estas coisas? Que coisa? As acusações, as perseguições, as defamações, as mortes que estavam acontecendo, a desgraça ali feita propriamente por Nero, toda acusação contra os cristãos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele diz no verso 2, que Deus não poupou nem ao seu filho dessas coisas, mas ao contrário, com Cristo nos entregará todas essas coisas. E ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem condena e é Deus quem justifica. Não adianta o homem te condenar se Deus não te condenou. Não adianta o homem tentar te matar se Deus não deixou. Não adianta vir o que vem de mal contra mim, defamações, acusações. Pode vir o que vier. Deus é por nós. E se esse Deus é por nós, quem será contra nós? É um desafio. Quem será? Quem tentará? Quem se levantará contra os escolhidos de Deus? Então, continue com a cabeça erguida. Vamos vencer mais uma semana. Vamos triunfar junto mais uma semana. E eu lhe peço aqui, fique firme, fique quieto, fique parado, fique só orando, fique só adorando a Deus, louvando e confiando no Senhor, porque Ele é soberano e está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Divulgue, meus irmãos, aí no Face, aí em nome de Jesus, divulgue aí o nosso Face, divulgue aí no YouTube, o nosso canal, Assembleia de Deus Companheirismo, e lembre-se, junto nós faremos muito mais. Deus te abençoe, acalma o teu coração, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.